Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, um bom domingo, terminamos a semana, como é de tradição, a live aqui de domingo para a gente falar sobre os acontecimentos do Brasil, e muito interessante que a gente tem muita coisa para falar, então vamos lá. Primeiramente eu quero desejar boa noite aí a galera que nos acompanha aqui em todas, cidades aí do Brasil. A gente tem muitas pessoas aí, principalmente do grupo Para o Bolsonaro, somos 75% contra o Bolsonaro, grupos aí que tá com engajamentos muito grandes aqui no Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul. Um alô para todo mundo aí que nos segue, que gosta desse trabalho. A gente tem também trabalhos lá de vídeos no Quai, a gente também faz lives, vídeos no YouTube, estamos lá no Instagram, estamos em todos os lugares. A gente gosta de debater política, a gente gosta de chamar as pessoas para o debate, né? Então, de início, a gente deseja a todos boa noite. Vamos iniciar sobre o que aconteceu durante uma semana. Olha, vamos logo avisando que o Bolsonaro teve alta. E parece que não estava tão doente assim não, viu pessoal? Já foi saindo fazendo bravata, foi logo rasgando o verbo, inventando fake news. De fato, a gente precisa entender muito bem como é que funciona a cabeça daquele senhor. O tiozão lá parece que não é uma pessoa muito sã, consciente e equilibrada nas funções. Mas o governo dele está atolado com grandes problemas. Bom, fazer o que, né? A gente tem aí problemas muito maiores para resolver, que ainda estamos numa pandemia. Infelizmente, falta mais seriedade por parte do presidente. Se ele fosse uma pessoa bem mais séria, equilibrada e preocupada com a relação com o nosso país, talvez nós não tínhamos esse problema. Tá velho, eleitor? E estamos chegando, falando sobre esses acontecimentos que foi bacana. Vamos lá. O Bolsonaro tem alta no hospital e se defende de suspeitas de irregularidade na compra das vacinas. Olha só, rapaz, notícia boa para Bolsonaro. Um negócio interessante, né? Vacinas. Eu nunca pensei que nós fôssemos parar em noticiários falando de compra de vacina, cara. Vacinas, olha aí, superfaturado. Na tentativa. Sabe o que é mais legal? É porque os caras não conseguem enxergar, reclamavam nos governos passados. Ah, questão de corrupção. E aqui tá na maior lata de, né, assim, na cara. A tentativa gigantesca de corrupção, os caras não vão pra cima, não criticam. Olha, rapaz, vão criticar, tá errado, mas foi. O centrão todinho dentro do Ministério da Saúde, mano, mas que vergonha, cara. Acho que quem votou em Bolsonaro deve estar morrendo de vergonha. E quem não estiver com vergonha, haha, tenha certeza, é complacente com a corrupção, e corrupção sistemática, viu? Centrão, com uma turma das Forças Armadas, clã Bolsonaro, cara. Olha só, vamos lá. Mesmo assim, vamos lá. Vamos falar da questão dessas vacinas superfaturadas e o Pazuello tá enrolado. Cara, eu não acredito que o Pazuello colocou o pescoço em nome de uma pessoa que tinha sido expulso do exército por indisciplina, por não ter um comportamento adequado, foi humilhado. Não, mas o Pazuello, um general que conseguiu fazer a sua carreira, general de 3 estrelas, um general que tinha participado de ações. A que ponto ele chegou com o pescoço na berlinda e um vídeo falando da possível negociação lá com aqueles intermediários para comprar a Coronavac. Agora não é nem mais a Covaxin, a AstraZeneca. Já tem a Coronavac, se tinha o Instituto Butantan centenário. Olha, o Bolsonaro pode chegar à vontade de falar o que quiser, mas o Instituto Butantan e Fiocruz são os institutos que por muito tempo carregaram essa questão da preocupação da vida dos brasileiros. Não, aí os caras acham intermediadores. Que coisa, rapaz! Acha um intermediário, um instituto aqui autorizado para fabricar vacinas. Mas o problema é que os caras iam comprar 30 milhões de doses a 28 dólares, enquanto o Butantan estava vendendo a 10. 10 dólares a dose. O que é que era mais interessante para o governo? Porque o governo parece que gosta dessas, né, intermediações superfaturadas. Covaxin com 1000%, a AstraZeneca, Oxford AstraZeneca com $1. E agora a gente pega aí a questão da Coronavac a 28 dólares. E o Instituto Butantan vendendo, meu irmão, a 10. Autorizado, único responsável autorizado para fabricar a Coronavac. Porque a AstraZeneca é produzida pela Oxford. Poderíamos estar aí, a população toda vacinada, pelos nossos 2 grandes institutos vacinando. Produzindo e vacinando.
Fiocruz e Butantan. Não, mas teve sabotagem, porque a guerra ideológica que o Brasil travou com a China prejudicou a vinda dos insumos, que prejudicou a questão da vacinação, a produção dessas vacinas. E aí, vamos lá, né? O presidente ficou 4 dias internado por conta de uma obstrução intestinal na saída, sem máscara, como sempre, de costume, defendeu o Pazuello, investigado na CPI. E tem que defender o Pazuello. Não defenda não, cara. Ele botou na reta aí as Forças Armadas. Então o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, recebeu... Eu queria saber até quando ele vai arrumar um partido, porque ele tá ficando numa situação que as pessoas não querem nem ele perto, quanto mais dentro de um partido. Vamos lá. Ele recebeu alta médica na manhã deste domingo, após apresentar um quadro de obstrução intestinal e passar 4 dias internados. Na saída, o presidente tirou a máscara, que é de uso obrigatório no estado, e falou por cerca de 30 minutos, meia hora, para a galera. Jornalistas, Bolsonaro defendeu seu governo das suspeitas de irregularidade em negociações de vacina contra a Covid e manifestou apoio ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está enrolado até o pescoço. Na verdade, tem até um pescoço de cará, né? Difícil de achar. O presidente comentou a reunião com o Pazuello com intermediários que buscavam vender a vacina Coronavac por quase o triplo do preço pago no contrato com o Instituto Butantan. Em vídeo, ao lado dos intermediários. Olha só a situação do Pazuello. Pazuello disse que o encontro terminava com um memorado de entendimento assinado em compromisso do Ministério da Saúde em fazer negócio. Detalhe, viu, pessoal? $28 a dose. Bolsonaro argumentou que muitas pessoas são recebidas no Ministério e que, se fosse algo secreto ou superfaturado, Pazuello não estaria no vídeo. Interessante é que o Pazuello ele soltou uma nota que ele disse que visse ele não como uma pessoa inepta ou incompetente, mas como um bobo, porque logo ele deu marcha ré e lembrou que o Instituto Butantan é o único exclusivo na fabricação da Coronavac. Cada vez mais que Bolsonaro e Pazuello abrem a boca para falar e se defenderem, há um desencontro tão grande que acaba prejudicando ambos. É muito complicado. É extremamente triste, porque assim, dentro da situação do Brasil, no qual a gente foi passando, pelo fato da falta de vacinas, e também por descobrirmos que dentro do Ministério da Saúde havia interesses ilícitos, superfaturamento e faturamento bilionário. Tá velho a situação brasileira dessa questão da corrupção. Ela não muda, e com o governo Bolsonaro não mudou. Digamos que ela ganhou de formalidade. Até porque, lembremos nós, que a Pfizer não tinha tanto acesso quanto esses intermediários tiveram. E aqui o Marcinho Rico acaba de chegar, a gente está mandando um alô também. Vou mandar aqui pro Alexandre Sabrindo, ó. Tá velho, eleitor do PT. Tá falando aqui, tá rindo aqui. O Marcinho Rico aqui também é de São Paulo. Boa noite, meu irmão, diretamente de São Paulo. Um abração para você. Vamos lá ver a situação dentro daquilo que eu acho que o governo vai sofrer muito sobre a questão dessas críticas pesadas em relação das vacinas. Olha, eu acho que a CPI da pandemia ela vai acabar. Não vou dizer que o governo Bolsonaro vai ser impeachmentado, até porque isso seria um desastre para o país, com certeza. Mas que vai deixar uma rachadura imensa na imagem do governo que se vendeu como solucionou, uma pessoa que ia solucionar os problemas do Brasil, aí não foi. Acabou, foi atrapalhando cada vez mais. A gente tem um presidente inepto que fala muita coisa que não é dentro da realidade, sem sentido, e aí a gente também tem questões de corrupção, né? Então, Eduardo Bolsonaro falando dele, por quê? Porque o clã Bolsonaro está sempre envolvido com alguma porcaria. O Eduardo Bolsonaro ele culpa o Marcelo Ramos, que não deixou barato, e vocês vão entender por que ele culpou o Marcelo Ramos. Sabe quem é o Marcelo Ramos? É o presidente daquela comissão na qual teve aprovação do fundão partidário. O
Fundo partidário que teve muita gente que votou e foi uma forma vergonhosa, porque ela tirava aquele valor de 2 bilhões que era o gasto dentro de 2 bilhões, né, para quase 6 bilhões, 5,7 bilhões. Então, o clã Bolsonaro, que eu falo filhos, né, o deputado e o senador votaram e eles vieram com uma desculpa muito xoxa. A turma que compõe o governo Bolsonaro, aquela base de apoio do governo Bolsonaro, também fizeram a mesma coisa. Foram lá dar desculpa, mas votaram todos. 5,7 bilhões. Cara, é dinheiro demais que talvez, se fosse esse dinheiro direcionado para algo importante, como compra de vacinas, investimento nas escolas, investimento na nossa saúde, infraestrutura, geração de emprego e renda, porque afinal de contas o Brasil está com um problema bem grande. Temos aí mais de 20 milhões de desempregados, temos aí mais de 30 milhões abaixo da linha da pobreza. A gente tem uma economia que vai crescer, poderia crescer mais se tivesse realmente investimentos maciços, se não tivesse um governo que atrapalhasse essas coisas. O deputado bolsonarista tenta justificar por terem votado favoravelmente a elevação de quase 200% no recurso para o fundo eleitoral, que foi para 5,7 bilhões. Olha, eu acho engraçado que a desculpa do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, mas principalmente pelo Eduardo Bolsonaro, que ele falou que na votação, porque você podia não votar e podia questionar. Ou tá pensando que o povo não conhece como é que funciona lá dentro do Congresso Federal? Uma LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. É ela que dá o norte para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Não tem aquela desculpa de dizer, foi só uma votação simbólica, eu sou contra, mas é porque ela estava embutida dentro da LDO. Não, cara. Você lê aquele requerimento, você tem aquilo votado. Deixa de ser idiota. Essa base bolsonarista acha que o povo brasileiro é burro. Você tá lá, você deputado, você senador, você tá lá é para ler e votar leis. Você tem lá uma caranhada de assessores para ler e descobrir as pegadinhas para que você não possa realmente cair no conto do vigário. Ou a não ser que a galera lá tá fazendo tanta rachadinha que os assessores não pisam. Só pode ser. Lembre aí a situação da família Bolsonaro sobre essa questão de rachadinhas. Muitos já vão recebendo dinheiro, mas não trabalhavam e nem ia lá. Então eu não acredito que aqueles deputados e senadores não estavam cientes do que tinha lá dentro da LDO. Pelo amor de Deus, cara. Eu já falei essa questão da gente de ter deputados federais e senadores um pouco letrado, porque a maioria deles vem com a desculpa que não leu. A gente está colocando analfabeto lá? Será que eles nunca passaram por ensino fundamental e médio para ter uma noção de interpretação de texto, principalmente questões de leis? Como é que a gente coloca essas pessoas lá, hein? Como é que a gente tem essa coragem de entregar um país para pessoas ineptas, medicaptas, acéfalas e ignorantes, semiletradas, que não lê e ainda vem com uma desculpa. Porque eu voltei por causa das coisas que tinha lá e a LDO estava no meio. Cara, essa história, ninguém cai mais nela. É Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá base para a lei, né, orçamentária anual, LDO e LOA. Todo mundo sabe disso, porque não é de agora que o Brasil discute esses assuntos. Há muito tempo que o brasileiro vem se informando cada vez mais sobre a política. Hoje eu posso dizer que as pessoas assistem mais documentários e informações políticas do que ditamente a própria novela da Globo. Porque, na verdade, a CPI da pandemia também tem bons momentos que faz a gente ficar lá ligado. Fora as baixarias que rolam, principalmente feito lá pela a base do Bolsonaro, que está sendo muito bem agraciada com recursos para a defesa do governo. Para a defesa do governo. Olha, a aprovação no Congresso Nacional da Lei de Diretriz Orçamentária para 2022, que aumentou os recursos para o fundo eleitoral do ano que vem de 2 bilhões para 5,7 bilhões, criou uma saia justa para o presidente Jair Bolsonaro, pois muitos deputados que dizem contra o reajuste votaram a favor da matéria. A situação fez com que, eles fossem às redes sociais para tentar se justificar na maior cara de pau. Carla Zambelli, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro,
Tem mais aqui no meu estado. Capitão Wagner, né? Uma ruma de gente que saiu aí tentando botar o pessoal aí no chaveco, dizendo: olha, eu sou contra o aumento do fundo partidário, do fundo eleitoral, mas eu votei por questão da LDO. Cara, deixa de ser idiota, porque o povo não cai mais na tua conversa. Você, como político, é um dos beneficiados do aumento do fundo partidário. Principalmente aqueles deputados e alguns senadores que precisam lutarem para suas reeleições. E muitos senadores e deputados irão disputar para governos de seus estados. Uma ajudinha financeira paga pelos impostos brasileiros não caía muito bem? Claro, sim, principalmente os nossos, o meu, o seu imposto. Aí eles vêm com a desculpinha: olha, não sabia. Sabia sim, não se faça desentendido não. Não quero fazer o povo brasileiro de besta. A gente tá cansado disso. Tá cansado. E aqui, gente que até a gente tinha uma admiração por defender o povo, acaba também nos decepcionando para essa questão do voto a favor. Eu tá pensando que aqui no estado a gente vai passar a mão do Cid Gomes, que votou a favor? Senador, foi ex-governador do estado. O senhor aí não poderia ter feito isso. Pisou na bola conosco. Entendeu? Não foi bom. Pegou legal não. É verdade. Então, se tá a favor do povo, faça algo que realmente possa beneficiar o povo. Essa votação da LDO, 6 bilhões. Sabe quanto ela vai impactar na questão da previdência, né, da seguridade social? 170,4 bilhões. Sacrificamos a seguridade social para dar a oportunidade de políticos gastar o nosso dinheiro em campanhas eleitorais. E ainda aumentar o fundo partidário, né, o fundo de participação de 30% no valor da cota feminina, ou seja, o valor lá para as mulheres será mais alto, e a gente ainda tem um problema gigantesco chamado candidaturas laranjas. Tem muita coisa para ser mudada no nosso país e acho que a gente vai ter que realmente rever os conceitos, analisar bem. Nós estamos votando errado. E olha, é o único empregado nosso que a gente só consegue demitir por um período de 4 anos. Tá? Ninguém consegue demitir esses caras antes. Ninguém consegue. Então, e o pior é que eles fazem tudo em benefício próprio, sem se preocupar com o povo. Sem se preocupar com o povo. Ó, o dono de firma recebida por Pazuello foi condenado por fraude. Lembremos nós que aquela empresa e o dono está todo enrolado, que teve questões de fraude e outros processos de exportação. Então, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, abriu as portas do ministério para representantes de uma empresa cujo dono já foi condenado por fraude em importação. A Old Brands Distribuição de Santa Catarina pretendia intermediar a venda ao governo federal, governo de Bolsonaro, Eduardo Pazuello, de 30 milhões de doses da Coronavac, num valor de $28 a dose. A empresa está registrada em nome do empresário Jaime José Tomazelli. Ele foi um dos 3 condenados pela Justiça Federal de Itajaí, de Santa Catarina, em maio de 2014, por participar de que fraudou, né? Não, colúnio. Participação de colúnio que fraudou documentos de importação de produtos. Esse era o nível de pessoa que o governo federal, o Ministério da Saúde, estava fazendo acordo para comprar 30 milhões de doses da Coronavac, aonde o Instituto Butantan é o único autorizado para essa produção. Segundo a decisão do juiz Marcelo Michelotti, notas fiscais de importação de carrinhos de controle remoto, embalagem de cartela de papel em plástico e lâmina fluorescente era falsamente emitida em nome de uma das empresas de Tomazelli. A situação aí não fica nada legal para o Eduardo Pazuello. Lembremos nós também que tem aquela questão de Manaus, os oxigênios, a falta de oxigênio, a demora. Só porque as coisas estão
tentando voltar à normalidade, não podemos esquecer os erros. Houve erros, sim, negligência. O governo federal tenta, está aqui sendo cada vez mais mostrado, a intenção de comprar vacinas é porque havia intermediários e alguém ia faturar. Porque veja a facilidade que essas pessoas tinham, enquanto a própria Pfizer, a Moderna, a Janssen tinham uma extrema dificuldade de chegar. Aí o governo abre portas para um reverendo, para um policial, pessoas que se diziam representantes de determinadas empresas farmacêuticas, produtoras de vacina, e na final de contas nem tinha vacina. É uma situação cada vez muito mais tristíssima que nós estamos acontecendo. Olha, deixa eu falar uma coisa que é horrível. O presidente parece que ele não gira muito bem. Na verdade, a gente sabe muito bem disso. Mas no fundo, a gente tenta achar que alguma coisa tem lá na cabeça dele. Olha, sabemos muito bem a tentativa que o governo fez para que as pessoas se imunizassem na chamada imunização de rebanho. Né? Não é, nem tinha a intenção de ser coletiva, porque o coletivo é quando há vacinação. E aí foi criar-se mitos sobre medicamentos que não tinha eficácia. O mundo todo não consome esse danado, mas aqui no Brasil também gente faturou milhões em cima desses medicamentos. Além da ivermectina, cloroquina, azitromicina, vitamina D, e aí vai a caralhada de remédios. O nosso presidente arrumou mais um, que é o proxalatamida. É esse nome mesmo, proxalalutamida. A gente vai demorar um pouquinho para decorar esse nome aí. Pois é ela que está sendo aí a substituta, possivelmente vai ser a substituta, já que a cloroquina ela foi derrubada por todos os órgãos que competentes na questão de ciência, que não tem eficácia. Ele arruma outro medicamento que é para dizer que esse aí vai curar. Então, é uma nova aspirante à cloroquina no radar do Bolsonaro. A queridinha da vez é a proxalulatamida. Vou decorar o nome, viu, pessoal? Proxalutamida. É isso mesmo. Um fármaco fabricado na China. Interessante que todos esses medicamentos é da China, cara. E o cara ainda tem implicância com a China. Na China, claro, em relação aos insumos que produz também a cloroquina, vem da Índia e vem da China. As vacinas, os insumos farmacêuticos vêm da China. Aí ele arruma um medicamento que aí é chinês, ó. Vamos ler o nome. Proxalutamida. Olha aí, viu como a gente decora o nome? Bem fácil quando a gente começa a repetir. Tem que se averiguar se esse medicamento também não tem superfaturamento, se vai estar aí cheio de coisas, porque vem da China, tem um intermediário, porque o governo não gosta de comprar diretamente dos laboratórios. Bom, dando continuidade, é um medicamento lá que ele tem um propósito de ser voltado para doenças cancerígenas, né? Então, como câncer de mama e próstata, talvez Bolsonaro ache que isso também vai servir para a Covid. Então o presidente citou o nome do medicamento ao sair de um hospital em São Paulo, após receber alta no domingo. A gente vê o mundo aí, alguns países investindo em remédio para curar o Covid. E aqui, se você falar em cura de Covid, passa a ser criminoso, né? Valdemiro passa a ser criminoso. Você não pode falar em cloroquina, ivermectina, disse ao lado do apóstolo Valdemiro Santiago. Olha só, diga com quem andas que eu te direi quem és. Exatamente, o rapaz do feijão. Rapaz, não acredito não. Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus que visitou o Bolsonaro. Valdemiro, para todo mundo saber quem é o Valdemiro, né? Eis a deixa para introduzir a sua nova aposta no combate da coronavírus. Olha, pessoal, é muito triste quando a gente acaba vendo essa situação no nosso país. Porque assim, já tem vacina. Nós temos aí provas científicas que as vacinas conseguem reduzir a contaminação. Países estão tentando fabricar assim remédios, mas são países mais sérios, estudando para aquilo. Nós aqui no próprio Instituto Butantan, na UES e a própria Fiocruz estão tentando criar vacinas que ainda estão passando por fase de teste voltada em cima do coronavírus. Mas o presidente ele adora arrumar alguma coisa já feita para dizer que serve e tu, se não prestar atenção, acaba tomando. Esse proxalutamida, né,
esse medicamento novo, eu não sei muito, não sei nem onde foi que ele arrumou essas coisas. Eu acho que deve ser o Carlos Wizard que está realmente passando essas informações para ele. Isso não é sério, cara. Com tantas vacinas que tem, o presidente devia estar preocupado em adquirir mais vacinas. De laboratórios sérios, nós estamos indo atrás de um comprimido que ele está tentando substituir no lugar da cloroquina que já foi derrubada. Cara, não é à toa que ele chamar de mito, porque mito é lenda e lenda não existe. Bom, eu acho que ele deveria se preocupar com o relacionamento dele, porque o que saiu de ontem para hoje, né, sobre a questão do casamento dele, né, é a questão da Michelle Bolsonaro. Então, o Yahoo Notícias, né, trouxe também: Michelle e Jair Bolsonaro atravessa crise no casamento de ex-colunista. Eu acredito sim, porque assim, quem é que vai ficar 24 horas ao lado de um velho maluco com mais 3 filhos perturbados? Pelo que a gente leu na reportagem, sim, Carlos Bolsonaro e Michelle Bolsonaro não se falam. E já tem treta. E o Renan, né, Jair Renan não foi morar lá, junto com eles no palácio, porque ela não quis. Fora as besteiradas que o Bolsonaro faz. E aí também, cada vez mais, a gente descobre que a primeira-dama se acaba se envolvendo em assuntos que talvez ela nem saiba, né? A questão do reverendo, pois é, né? O vendedor de comprimidos, né? Ou de vacina que não existe. Vamos aqui com o que eu achei muito interessante. Ó. O casamento de Michelle e Jair Bolsonaro atravessa uma crise, segundo divulgou o colunista Guilherme Amado no site Metrópolis. A coluna teria confirmado a informação com os amigos do casal que desconhece os motivos. Dessa vez eu não vou colocar que é o Osmar Terra, não. Pode ser o cabeleireiro dela, ou pode ser tipo, alguém aí que dê umas ideias, uns conselhos que a primeira-dama está numa barca furada. Uma das possíveis razões é a relação de Michelle com os filhos de Bolsonaro. Aquilo que nós falamos, né? Que está um dos dois, meio assim, que é Carlos Bolsonaro e Michelle, né? Dos piores momentos, a primeira-dama e Carlos Bolsonaro não se fala há tempo. Tá, isso aí todo mundo já está sabendo. Então, Michelle compartilhou neste domingo um vídeo no avião presidencial ao lado do presidente no retorno de São Paulo para Brasília. Bolsonaro recebeu alta médica. Todo mundo aí vendo a situação. A primeira-dama estava tão feliz, né, mostrando xícaras, que faz a gente desconfiar realmente o que está havendo. Mas não me interessa a vida deles dois conjugal, desde que não afeta o país. Afetando o país, aí sim nós vamos saber. E parece que a vida conjugal deles dois afeta o país, porque nós temos aí uma treta familiar. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê treta familiar dentro do Palácio, né, da República. Dentro do Palácio. Por quê? A gente tem filhos que não falam aí com a esposa do presidente, o presidente que volta e meia vota, o nome da esposa está envolvido em alguma situação comprometedora. É o caso lá daqueles cheques, é o caso lá do reverendo, né? Então muita coisa que poderia ter sido evitado, mas não, porque o povo adora uma treta. E esse país aqui parece que gosta, né, de Brasília pegando fogo. Por falar nisso pegando fogo, pessoal, eu quero falar uma coisa bem interessante que aconteceu. Um fake news que foi derrubado. Foi compartilhado muito. A gente sabe de onde é que vem esses compartilhamentos, de onde é que saem. Os WhatsApps, né? O submundo dos WhatsApps, principalmente bolsonaristas. O que acontece? A polícia investigou isso dentro do própria investigação, né, do fato fake. Não vou nem dizer que foi a polícia, que a polícia também está meio assim, né? Tá muito apoiando as coisas de Bolsonaro, mas vamos lá. Hashtag fake, que a polícia prendeu o falso enfermeiro do mesmo andar no hospital onde o Bolsonaro foi internado. Vocês querem saber como foi essa parada meio maluca? É assim, ó, uma mensagem falsa que diz que um filiado do PCdoB foi encontrado por seguranças perto do quarto onde o presidente estava. A polícia civil disse que se trata de um boato. Até que fim a polícia está começando a ver que as coisas que se colocam não é verdadeira em relação ao Bolsonaro. O hospital Vila Nova Star, também nome citado, não aparece em lista de filiados do partido. Além disso, foto usada é de um homem preso em Manaus em abril. Olha, circula nas redes sociais uma mensagem que diz que um falso enfermeiro filiado do PCdoB, engraçado que essas coisas têm que ser filiado a um partido de esquerda. O Abilo,
né? Aquele rapaz lá, aquele maluco que tentou a vida dele, ele frequentava, né, o mesmo ambiente de tiros que os filhos de Bolsonaro estavam frequentando. E ele tentou dizer que aquilo era coisa mandada, a própria Polícia Federal investigou e deu o seu lado, que o cara era maluco. E que agiu sozinho, não teve ninguém. Mas o Bolsonaro aproveitou a onda, disse que era um atentado, sensibilizou a população, porque eu acho que dessa vez não conseguiu sensibilizar quando ele estava internado. O povo tá meio puto com ele. Uma foto de um homem algemado e de jaleco dentro de uma unidade de saúde acompanha o texto, é tudo fake. Né? Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz: o Departamento de Polícia Judiciária da capital informa que não procede tal informação. Nenhuma ocorrência com essas características foi feita na Polícia Civil. Fico imaginando que diabo não tenha acontecido, rolado, comentado, compartilhado nos WhatsApps e redes bolsonaristas. Mentira. O Hospital Vila Nova Star da rede DO também afirma que a informação que circula não procede. Cara, como é que a gente vive num país onde as pessoas adoram fazer mentira e a mentira está agarrada dentro do governo federal? Olha, vamos falar o seguinte. Me preocupa muito em relação ao que vai acontecer para o ano que vem, porque nós vamos ter eleições e pelas pesquisas que são dadas, o Lula está muito bem. Porém, Bolsonaro já deixou bem claro que não aceita o resultado. E ainda está brigando pelo danado do voto impresso. A briga do Bolsonaro para ter o voto impresso é que a gente sabe muito bem que essas questões de voto, né, os votos impressos, esses votos de papel, podem ser muito bem fraudados, diferente da urna eletrônica, que tem mais dificuldade, muito mais dificuldade. Então o Bolsonaro, ele diz que não confia e sempre foi fraudado. Ele está lá no governo federal, como deputado e depois agora como presidente, há mais de 30 anos. Que diabo de fraude é essa que elege o cara em sequências? Então eu vou acreditar que é fraude mesmo, porque o Bolsonaro sempre foi eleito pelo mesmo sistema, uma pessoa que não tem um projeto social, que não defende causa, mas sempre estava eleito, é porque tem um negócio errado mesmo. Porque pelo fato incompetente e de poucas ações e de modo, né, não inteligível, tem um negócio errado, porque esse cidadão não era para ser eleito. E o pior, ainda elegeu filhos, colocou uma organização familiar muito bem sucedida dentro do governo brasileiro e nós sustentando esses barbados que não trabalham. Aí, dentro dessa relação aqui, a gente vê um risco muito grande que pode acontecer no Brasil, que acontece nos Estados Unidos. Ele tentar fazer com que as pessoas que não o apoiam vá em direção ao Congresso. A gente sabe que ele está tentando criar uma mentira. Ele já deveria ter sido impeachmentado, que eu não sei como é que um cara é recordista de pedido de impeachment. E aí saiu na revista Época e que se o Bolsonaro cai, adivinha quem cai junto com ele? Arthur Lira. Esse governo não está tão sadio assim, não. Tem muita coisa errada lá dentro. Tem muita coisa que precisa ser explicado. E é o que a gente espera que a CPI da pandemia faça isso. Mostre, dê um norte. Fizeram errado, votaram no Bolsonaro? Sim. Ele conseguiu aí mobilizar a população brasileira numa luta, nós contra eles, o bem contra o mal. Se não for eu, é o PT, é a esquerda, tá ok. E aí no final das contas nós temos uma pessoa que é muito mais perigosa e nociva ao nosso país. Bolsonaro é um tipo de parasita que tem medo de sair do governo. E ele, sabendo disso, da possibilidade de perder, ele tenta de todas as formas ilegais, levando as Forças Armadas num possível golpe, a perpetuá-lo no poder. Não é as Forças Armadas que vai fazer como fizeram em 64, mas da naval, um maluco ficar no poder. E isso aí é ditadura. Eu já falei várias vezes em algumas lives e foi em livros aí citados que ditaduras, elas começam pelo voto, porque uma pessoa chega lá pelo voto e não quer sair, não respeita o sistema democrático. E o Bolsonaro está se apresentando como uma pessoa desse tipo, não quer respeitar o sistema democrático, porque se ele perde é fraude, mas se ele ganha está tudo ok. E isso não pode acontecer. A alternância de pessoas no poder é algo sadio dentro de uma democracia. Quando há uma repetição, isso é muito
maléfico e não dá nenhum bom resultado. Nesse caso, o que é que a gente precisa ter consciência? Que os generais aqui possam copiar os generais lá nos Estados Unidos. Exatamente. Alone Can Fix It, que é o nome do livro Só Eu Posso Resolver, né? Consertar, que fala sobre a tentativa do golpe que o Trump queria dar, mas o general Mike Miller e a cúpula das Forças Armadas norte-americanas disseram não para aquele maluco. Os nossos aqui parece que querem abalizar, que esse perturbado aqui deu um golpe, mas eu vou falar uma coisa bem interessante, já é uma opinião minha, praticamente uma teoria da conspiração. A gente sabe muito bem que uma democracia como o Brasil, sofrendo um golpe, diferente da de 64, onde os Estados Unidos apoiaram, dessa eles não apoiam. Teriam um bom motivo de justificar na ONU a entrada das forças americanas no nosso país, porque houve uma ruptura da democracia, um golpe. Os caras entram com a justificativa aqui dizendo que vai consertar a nossa democracia, fica aqui, usufrui dos nossos benefícios, prende aquele maluco, e aí no final das contas a gente acaba tendo aí uma ditadura norte-americana, que se for para nos ajudar a livrar desse maluco, não sei se também vale a pena, mas veja muito bem como é que os Estados Unidos entram no país, se aproveitando quando o sistema democrático de um país é quebrado. Então, não vai pensar que os americanos são nossos irmãozinhos, amiguinhos, nunca foram. Nunca foram. Quem leu bons livros de história, quem acompanhou o processo econômico, né? Quem vem da área de finanças e economia, sabe muito bem que os caras são agressivos. E o Brasil, mesmo no período da ditadura militar, ainda conseguiu se impor em relação aos Estados Unidos. Os caras também, os militares daquela época, de 64 a 84, não se bicavam com os americanos e nem por isso deixaram que os caras viessem dar ordem que eles apoiaram o golpe. De fato, é verdade. Mas os generais daqui não aceitaram as ordens dos caras, não. Aí por isso deu aquela treta todinha. Então você pega um bom livro de história que tem por aí, você vai conseguir entender como era a relação norte-americana, que era legal, mas ao mesmo tempo cheio de arranhões, porque os americanos estavam pé na vida e eles passaram uma boa temporada aí tentando fazer com que a democracia no Brasil fosse estabelecida e a saída da ditadura militar. Eu acho que os caras não leem história não, só pode ser. Os apoiadores de Bolsonaro esquecem a parte da história. Então nós temos um negócio meio maluco. Nós temos generais que na época quando o Trump estava no governo aceitaram que os caras viessem implantar aqui na nossa base de Alcântara. Cara, quem é o país sério que dá espaço para um exército potente e até perigoso vir se instalar no teu quintal? Não, aqui no Brasil, só no Brasil essas bizarrices acontecem. E as Forças Armadas fizeram o quê? Nada. Então, se Bolsonaro aplicar um golpe, os Estados Unidos entram. Afinal de contas, eles são, entre aspas, os grandes defensores da democracia do mundo. Eu não acredito. Mas aí a gente corre um risco em todos os lados. A gente tem um maluco que ele pode dinamitar o nosso país, porque ele não aceita sair do poder. É um parasita que sempre se manteve com os recursos públicos. Olha só, não teve um outro emprego a não ser isso. Porque o tempo dele na política é muito superior ao tempo que ele ficou no exército. E no exército, se ele tivesse continuado, ele não tinha ficado milionário. E na política ele ficou milionário. Como ficou milionário? Alguém explica como é que um deputado federal, criando 5 filhos com 3 mulheres, e ainda pegando dinheiro aí de auxílio para comer gente, consegue criar um patrimônio milionário e os filhos também milionários. Eu acho que o patrimônio dos filhos também é pequeno. Veja o patrimônio de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, do próprio Carlos Bolsonaro, que é uma pessoa sem muita expressividade, porque sempre está sendo como vereador. Mas engraçado que mesmo vereador, ele está sempre no Brasil. É o único vereador federal que nós temos. O correto é pesquisar a vida de cada político desse. O Brasil cometeu um erro em não pesquisar a vida do Bolsonaro. O Brasil cometeu um erro em não pesquisar a vida dos filhos de Bolsonaro. O Brasil cometeu um erro em não pesquisar sobre os aliados, a vida dos aliados de Bolsonaro. Agora está aí. Exemplo, maior popularidade, prefeito querendo tirar o dele de lado, Pazuello, um problemão desse tamanho. O general Augusto Heleno tá com a cara que a gente olha para aquele senhorzinho, a vergonha.
quando ele cantou aquela música, se pegar, né? Se gritar, pegar Centrão, fica um. E aí onde é que tá o Augusto Heleno? No meio da galera do Centrão, onde diz que se gritar, pegar ladrão, não fica um do Centrão. General Augusto Heleno, respeite pelo menos os cabelos brancos que você tem. Não é não? E aí a gente tem malucos também, como é o caso do Braga Neto, que saiu tentando atacar os Mazis, e ainda aquele brigadeiro, rapaz, Batista. Como é que nossas Forças Armadas ficaram tão submissas a alguém inepto, inteligível? Que vergonha! Que vergonha! Quando você quer consertar o errado, você critica. É na sua base. Você não critica dos outros, não. Antes de você realmente saber como é que tá a grama do vizinho, dá uma olhadinha na sua. Tira o alguém que está no seu olho antes de falar na trave do teu irmão. Não seja hipócrita. Este governo, ele tem sim pessoas aí tendenciosas à corrupção e corrupção bilionária. O Ministério da Saúde tem um dos maiores orçamentos, é bilionário lá. Os caras estavam tentando comprar vacina para ganhar o deles. Que situação. Isso não ocorreu porque o irmão do Luiz Miranda, o Luiz Ricardo Miranda, disse: eu não vou assinar essa porcaria aqui, nem tem um negócio errado. Caiu na besteira de falar pro presidente, foi pior, que parece que o cara já sabia. Prevaricou pelo fato de saber e não pedir a investigação ou a prisão. Detalhe que ele falou que disse que não podia sofrer esse processo de prevaricação porque ele não era funcionário público. O cara é o presidente desse país, é o primeiro funcionário público daqui. O principal, o primeiro. É claro que vai sofrer. Então, dentro dessa semana que a gente viu sobre o que aconteceu, a votação do fundão partidário de 5,7 bilhões, massacrando a economia brasileira, as compras superfaturadas, tentativas, os documentos estão aí, vídeo rolando solto de compra de vacinas superfaturadas, o presidente tentando arrumar outro remédio para vender, aparecendo aqueles vendedores que tinham antigamente no interior, os mascantes, né? Os mascantes, que saiu vendendo um tipo de medicamento xarope. O Bolsonaro deveria, né, ser igual a ele, está copiando o estilo. Só que nós estamos numa pandemia, isso não é brincadeira. O correto era comprar vacina e não ficar de novo atrás de medicamento. Os caras já torram dinheiro da gente por besteira, mano. E alguém vai pagar essa conta. É mais de 530 mil brasileiros mortos. Alguém vai pagar a conta. É um número muito alto de desempregados. É um número muito alto de pessoas abaixo da linha da pobreza. Um auxílio emergencial vergonhoso de R$150. Alguém vai pagar essa conta. Bom, a gente encerra por aqui hoje, pessoal. Foi legal falar com vocês. A gente vai se encontrar aí numa próxima live. Aqui a gente sempre traz algumas coisas muito bacanas pra gente pôr em debate. E fico muito feliz quando a gente consegue ver que muitas pessoas se interessam em relação ao que está acontecendo no nosso país. Então, eu agradeço demais a participação de todos. Fique com Deus. A gente se encontra numa. Quem quiser me acompanhar lá no YouTube, Sudelano de Castro. Tem o Costa TV também, né? Que também é Sudelano de Castro, lá no Instagram. Sudelano de Castro, no Twitter, Facebook, na página do Facebook e agora no Kawaii. Sudelano de Castro, a gente está bombando lá. A gente já está com um bom número de seguidores. Já teve vídeo com alcance de 500 mil de visualizações. A gente está fazendo esse trabalho para a gente poder melhorar a situação no nosso país, que vai dar tudo certo, viu, galera? Então, no máximo, uma boa noite para todos. Se cuide, se vacine. A gente se encontra na outra, irmão.